Butinão, hein? Bela botina. A sua também, Eu não gosto, fica atrás. E aí, gente, tudo bem? Estou aqui com Marcelo Quintanilha. Você está acostumado a ser chamado de Marcelo ou de Quintanilha? Das duas formas. Ou de Marcelo Quintanilha? Das três formas, então. É porque Quintanilha é forte, né? É um nome forte. Eu acho, desde aquela novela, Qual novela? O Astro, O Astro? com o Herculano Quintanilha, Eu não sou muito noveleiro, não. Francisco Coco. Francisco Coco, eu conheço. Cara, e a gente se encontrou no evento do Fuzue Nerd e eu fiquei tremendo, nervoso, porque eu sou muito fã do seu trabalho. Talco de Vidro, sua obra, abriu meu olho pro quadrinho nacional, que até então, pra mim, era, na época, um tanto quanto desconhecido, e a partir dessa obra que eu comecei a ver a vastidão da nossa bandeira, né, no quadrinho. E eu queria saber o que você acha do nosso trabalho nacional? Eu acho maravilhoso. Há autores no Brasil que são realmente fantásticos, como André Toral, Lourenço Mutarelli. Autores mais antigos, como Elmano Silva, o Flávio Colim. Todos esses autores são fundamentais para o que a gente conhece hoje como quadrinho brasileiro. Nossa, é muito forte, né? E a gente tem muitos nomes atuais, né? Também importantes, como Marcelo de Salete. Sim, Marcelo de Salete, sem dúvida, sem dúvida. Incrível. Mas o seu quadrinho você possui uma narrativa que eu acho que são quadrinhos são grandes, né? Não são quadrinhos que você lê numa sentada. Só que eu não consigo parar de ler seu quadrinho. Da onde que você busca? Como é que eu queria saber como é que é o seu processo mesmo de construção, não sei, qual que é a sua base, o que você lê pra chegar nisso, sabe? Porque é tão gostoso de ler. Qual que é a observação do dia a dia? Como é que você constrói? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Eu sou muito influenciado pela literatura brasileira. Sou muito influenciado pelo cinema, sou muito influenciado por autores que foram capazes de tratar o cotidiano e a oralidade de uma maneira muito escorreita, eu deveria dizer. A vida cotidiana em si é uma matéria-prima sempre presente, né? Eu presto muita atenção nas coisas, o máximo de atenção que eu posso prestar. Mas, sobretudo, acho que as minhas histórias estão efetivamente baseadas naquilo que eu experimentei em primeira pessoa, foi experimentado em primeira pessoa por pessoas próximas a mim. Então, acho que é um conjunto de fatores. Então, quando eu tô lá lendo suas histórias, eu posso, não pressupor, mas eu posso pensar que em algum momento você é algum personagem ali, ou já passou, ou já sentiu, ou já viu alguma coisa dali. Não, você pode pensar isso em todos os momentos. Todos? Caraca, agora já vou ter que reler tudo e ficar, será que é aqui? Será que é ali? Cara, essa história no último do Luz de Niterói, essa é uma história que você criou, você se baseou, é uma história que você ouviu falar? É uma história que está baseada em fatos que ocorreram com o meu pai, que era jogador de futebol. Sério? Nos anos 50, em Niterói, um jogador profissional. E jogou em algumas equipes de Niterói, como Fonseca, Canto do Rio, Manufatura. E essa história, que é a Luz de Niterói, trata de um acontecimento específico que ocorreu em um dia antes de uma partida e tudo. Foi exatamente o que aconteceu. Caraca! E sim, Noel era o melhor amigo dele, o amigo que aparece na história, com quem ele divide ação e tudo. Sim, é uma história real, uma história real. Tudo que aconteceu na história é real ou poderia ter acontecido exatamente naqueles termos, porque, claro, eu não estava presente durante as ações, mas eu trabalho muito no sentido de tentar reconstruir essa ideia de Brasil da qual, lamentavelmente, nos afastamos muito nos dias atuais, né? Mas sou muito interessado por tentar recuperar toda essa atmosfera cultural que está na base daquilo que entendemos hoje como cultura de massas. Então, sim, a história é muito, muito fiel aos fatos. Você acha que a tecnologia distanciou? Porque nos seus quadrinhos, acho que os diálogos e os pensamentos, né, são muito presentes ali. Por exemplo, né, no Niterói não tem celular, não tem a tecnologia. Você acha que isso afastou e cada um agora está no seu mundinho ali e a gente perde isso de chegar na padaria e conhecer a pessoa pelo nome e bater esse papo, a tiração de sarro um com o outro ali? Tem muito no Luz de Niterói essa tiração de sarro entre os personagens. Eu não sei. Do meu ponto de vista, é um somatório de coisas. É um somatório de coisas. Por outro lado,
lado, acredito que a tecnologia nos possibilita reencontrar esse universo de uma maneira muito mais abrangente do que poderia ocorrer antes do processo tecnológico. Porque hoje sim temos acesso a gravações de rádio, programas de televisão, filmes antigos, e tudo isso está disponível para qualquer pessoa. A impressão que eu tenho é que o processo deveria ter sido o inverso, mas por alguma razão não foi assim. Então, acredito que a tecnologia não é o elemento preponderante desse processo, mas sim um somatório de fatores socioculturais que derivaram nesse afastamento. Eu tava vendo esses dias justamente isso, assim, por exemplo, eu vou para uma outra cidade, ou outro país, e a gente sempre vai visitar o museu, a praça do outro país, da outra cidade, vai visitar esses locais, mas na nossa própria cidade, a gente não vai lá visitar o museu da nossa cidade, assim, quando, por exemplo, eu até vou, né, que eu gosto, mas quem tá lá, geralmente, são turistas que vieram para São Paulo, por exemplo. Por que você acha que as pessoas perdem esse valor com a própria terra, assim, mas adoram viajar para ter esse valor cultural de fora? Entende o que eu quero? Eu entendo, mas essa é uma perspectiva historicamente presente no Brasil, em geral. Qualquer um que tenha lido Lima Barreto já percebe que toda essa falta de interesse pela cultura local já sempre foi muito presente na sociedade brasileira como um todo. Acho que é importante para nós, como artistas, trabalhar no sentido de recuperar todos esses elementos que estão na base daquilo que nos conduziu à situação atual. Acho que temos uma possibilidade inigualável nos dias de hoje de atingir as pessoas através dos mecanismos de internet, todos os canais digitais e todas essas coisas. Outra coisa, porque nas suas obras eu acho que o ritmo é muito importante. Eu sinto que você tem uma preocupação muito com o quadrinho ter ritmo de leitura e a pessoa tá gostando de ler. Como é que você busca esse... Porque isso, eu trabalho com vídeo. Eu falo que o vídeo você pode gravar com a câmera que for, mas tem que ter ritmo. Por que os filmes clássicos são clássicos, sabe? Porque tem ritmo, tem uma boa narrativa, uma boa... E não tem as câmeras, a tecnologia atual. Vou até falar do Iluminado agora. Vou sair um novo filme, o Iluminado 2, né? O Doutor Sono. Eu achei o filme horrível. O filme, 40 anos depois, uma técnica muito mais, talvez, aprimorada, né? Porque os caras estavam criando tecnologia, criando o Steadicam, né? Pra acompanhar o menininho lá no Velotrol. E agora, com toda a tecnologia, não chegou nem perto do filme feito há 40 anos atrás. Por quê? Porque Kubrick é um gênio e ele sabe fazer um filme com um ritmo maravilhoso. O seu quadrinho tem muito ritmo, muito ritmo. E eu queria saber sua preocupação. Se eu tô certo em pensar que você tem essa preocupação com o ritmo de leitura, com como as páginas, enfim, deslocamento, texto... Porque tudo isso é importante, né? Sim, eu tenho muita preocupação. É fundamental para mim. Eu acredito muito na musicalidade do texto. Sempre que eu leio Machado de Assis, é como se eu estivesse ouvindo música. Quando você vê um filme, por exemplo, como Cassino, de Scorsese, e você percebe a relação entre imagem, narração, música e tudo, todos esses elementos imbricados produzem um resultado sempre em movimento, sempre que privilegia o movimento, sempre que privilegia o ritmo. É quase como se você visse cenas musicais a todo momento. Tudo isso me fascina muito. A musicalidade do ritmo me fascina muito. Então, sim, é uma coisa muito presente. A própria musicalidade do texto já é determinante para mim. Então, os desenhos, fundamentalmente, estão pensados para tentar capturar a musicalidade que está proposta através do texto. Sim, às vezes você também faz umas expressões assim, ó, caradas assim na cara da pessoa, com aquele sorriso, com a gengiva, que eu falo, caraca, tanto que no talco de vidro, pra mim o talco de vidro, você vai construindo a história, construindo e construindo. No meio, assim, você fica até um pouco perdido, assim, mas que chega uma cena, que é a cena do olhar, né, entre os carros ali, que, pra mim, aquela cena, com a construção toda que você fez, quando chega naquela cena, você entende tudo, assim, encaixa pra mim todo... Obviamente que talvez seja uma interpretação minha, que eu acho, por isso que eu sou fã demais. Agora, uma pergunta capciosa aqui. E o filme? E o Tungstênio? O filme é absolutamente maravilhoso. Eu não poderia pensar em nada melhor. Nem do ponto de vista da realização, nem do ponto de vista da escolha dos atores. Os atores são maravilhosos, todos eles são incrivelmente maravilhosos. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que alguém como Zé Dumont atuaria em uma obra que tivesse baseado num trabalho meu. Que legal. Nem nos meus melhores sonhos. Eu fiquei muito impressionado com a forma como todas as pessoas envolvidas no projeto se entregaram à história e estavam tão motivadas
motivadas em realizar aquele trabalho. E sua mão com o filme? Eu trabalhei fazendo a primeira versão do roteiro. Depois, essa primeira versão sofreu um segundo tratamento pelas mãos de Fernando Bonassi e Marçal Aquino. Eu ia acompanhando todas as decisões que o Heitor ia tomando, o Heitor Dália, que é o diretor do filme. Ele ia me mandando as imagens do casting, dos atores escolhidos e tudo isso. E tive a oportunidade de acompanhar as filmagens durante 2 semanas em Salvador. Que legal. Felizmente, a produção conseguiu ambientar a história exatamente no mesmo lugar onde a história de Tungstênio transcorre. Algo que, a princípio, imaginávamos que talvez não fosse possível, mas que acabou sendo possível. Que bom. É uma sensação difícil de descrever. É difícil de descrever, especialmente no que se refere ao trabalho dos atores e a maneira como os atores são capazes de lançar mão de sua própria mitologia pessoal para dar voz a personagens que estavam pensados para existirem somente no papel. É um processo fascinante de ser observado. Todo mundo deveria assistir isso. Muito legal, muito legal. E já tem alguma murmúrio, alguma outra obra? E todos os seus quadrinhos pode virar filme, assim. São histórias que não envolvem, como você mesmo falou, uma visão do cotidiano, uma visão do dia a dia, né? Você não tem a pretensão de escrever algo que vai mudar, vai salvar o grupo, que vai salvar o mundo, né? A galáxia. E sim, eu acho que até por essa visão de histórias que você conta, eu me identifico muito mais, porque é uma história que eu tô aqui, eu vivo todo dia isso, sabe? Vivo todo dia brincar com o cara ali do lado, sabe? Ir na padaria. Eu sempre falo que são vários contos, né? Nossa, tem um monte de coisa que você se enxerga ali. Então, acho que para um filme, até facilita a noção de um filme, eu digo, que não envolve esses grandes efeitos especiais. Tem alguma murmúria, alguma coisa? Não até o momento, não existe nada. Vamos ter que ter mais paciência para saber alguma coisa. Porque o Luz de Niterói seria um baita filme, né? Bem adaptado. O próprio Talco de Vidro também, porra, seria fazer uma série, você só fica só no né? Chegar na Netflix lá, falou, Netflix, faz uma série de contos com Inário. Pô, seria demais. Como eu disse antes. Isso aí já tem coisa engatilhada aí que não pode falar. É isso que eu tô sentindo, hein? Lá na... tá. Para um bom entendedor, já só o olhar já diz. Você tá na Espanha, você comentou. 17 anos. 17 anos, sim. Aí eu tava pesquisando, você tá lá pra ficar mais próximo, pelo menos onde eu li, pra ficar mais próximo eu esqueci o nome Quando eu comecei a trabalhar para eu comecei a fazer uma série para uma editora belga chamada Edition do Lombard. Era uma série longa, né? Seriam 7 álbuns, eu provavelmente estaria 10 anos trabalhando naquilo. Então, com a minha esposa, decidimos passar um tempo na Europa. Barcelona é uma cidade que eu já conhecia, eu me sentia muito à vontade. Meus roteiristas, na época, moravam em Barcelona e tudo. Então, foi um conjunto de fatores. Barcelona é uma cidade muito próxima de Bruxelas também, está a 2 horas de avião. E essa coisa da hospitalidade do Brasil, porque a gente tá falando de cotidiano, o seu quadrinho tem muito sotaque. Eu falo que o seu quadrinho tem sotaque, né? Eu leio com sotaque o seu quadrinho. E como é que é lá na Espanha? O pessoal também é assim, essa receptividade, a maneira de falar do brasileiro, a musicalidade? Cada país tem sua especificidade, né? Algumas pessoas podem considerar que os habitantes da Catalunha são mais fechados ou são mais retraídos e tudo, mas eu não posso relatar nenhuma má experiência que eu tenha tido. Eu sempre fui muito bem recebido por todas as pessoas. Pensa em fazer alguma coisa por lá? Uma história que se passe na Europa, por exemplo? Sim, ou escrever mesmo em catalão, não sei. Como eu já disse, todas as portas estão abertas, embora ainda não tenha ocorrido. Eu não vejo por que não poderia ocorrer, mas ainda não aconteceu. E como é que é a sensação, é meio clichê a pergunta, mas deve ser do caralho, né? Mas de ganhar tanto prêmio fudido como você já ganhou? Desculpa a palavra assim, mas é que é fudido. Só prêmio incrível. É fantástico, é realmente fantástico, porque isso sempre faz seu trabalho chegar a mais pessoas. E que é o que é mais importante para mim, eu realmente trabalho no sentido de tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Independentemente do fato dessas pessoas terem ou terem tido, em algum momento, contato com os quadrinhos. Então, cada vez que você recebe um prêmio e tudo, é sempre maravilhoso, porque esse prêmio vai repercutir em uma maior abrangência. É uma onda, né? Da abrir portas. Fantástico. Mas é que eu digo, quando eu falo assim do prêmio, que eu não conheci o seu quadrinho por conta do prêmio. Eu primeiro conheci a obra, depois eu fui ver que ganhou um monte de coisa. Com razão, né? Qual que é a visão de gringo? Porque de brasileiro é o que eu falei. Seu quadrinho, eu coloco aqui as suas histórias e a do Salete. E Day Tripper também eu gosto de presentear bastante as pessoas, independente se é leitor ou não é leitor de quadrinho. Sempre a pessoa volta e fala, caramba, me mostra mais. E aí entra, como é que é a receptividade depois do prêmio, enfim, agora dos gringos com o seu trabalho? O brasileiro já chega,
né? Sou eu já chego, pai, pô, sou seu fã. Como é que é isso lá? É muito, muito parecido. Acho que porque meu trabalho trata sobretudo da humanidade dos personagens e a humanidade, ela é muito plural e as pessoas podem se identificar com o drama que está expresso nas histórias de uma maneira muito particular, exatamente porque compartilham visões de mundo que são muito parecidas, dramas, necessidades, aspirações, frustrações, tudo isso é muito plural e ao mesmo tempo muito identificável para todos os membros da raça humana, eu penso. É mais universal, né? Eu acho. Perde um pouquinho daquele gostinho, né? Sabe que tem a Bahia, tem a Niterói ali, mas a tradução... Mas isso nunca nos fez deixar de apreciar a obra de diretores como Akira Kurosawa de uma maneira muito intensa também. É verdade. Algumas coisas inevitavelmente serão substituídas ou serão adaptadas de uma maneira menos próxima à realidade que a gente vive, mas não por isso essa obra vai deixar de chegar às pessoas, vai deixar de tocar as pessoas, da mesma maneira como nós somos tocados por outras manifestações artísticas. Agora é verdade, só a gente não lê coisa do mundo inteiro, né? Traduzida e, pô, a gente adora também. É verdade. Solon, muito obrigado por esse papo. Obrigado pô, a você. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Nossa, sou muito fã. Obrigado. E agora eu vou ter que reler tudo, porque agora eu quero saber. Eu vou ficar. Será que o Marcelo agora. Será que ele já fez odontologia? Valeu, Marcelo. Obrigado. Obrigado Valeu, gente. Abraço. Tchau.